sobre isso. Eu acho que o mais importante, a gente já começar jogando a bola, Tiagão, é assim, toda vez que a gente fala sobre talento e esforço, eu não consigo tirar da cabeça, como eu fiz a chamada, sempre a comparação do Cristiano Ronaldo e do próprio Messi. Então todo mundo vê muito ali Messi, aquele moleque que nasceu com talento, que nasceu desde pequeno, não jogou nem na Argentina, já foi direto para a Europa. E o Cristiano Ronaldo que vem se transformando ano a ano. Vamos lá. Existe realmente o talento sem esforço? A primeira coisa que eu quero fazer e falar e conversar com você que está assistindo a gente ao vivo é que eu sei que quando a gente fala que talento, você precisa se esforçar, eu sei que na sua cabeça você imaginou aquela pessoa que trabalha com você, que vai lá, tá do seu lado e parece que as coisas para ela acontecem assim. E aí você olha e fala, nossa, essa pessoa é talentosa. Eu não sou talentosa dessa forma. Quando a gente pensa em Cristiano Ronaldo e Messi, automaticamente a gente pensa em como se eles fossem dois exemplos completamente diferentes. Como se o Messi tivesse muito talento e o Cristiano Ronaldo não tivesse talento algum. A gente está conversando sobre dois gênios, mas que eles têm características diferentes e essas características foram desenvolvidas de maneira diferente. Ou, se você olha o ambiente onde o Cristiano Ronaldo nasceu e cresceu, os times onde ele jogou, ele se formou no futebol inglês. Um futebol muito mais forte, muito mais pegado, muito mais, onde a força e a técnica elas se sobressaem. Mas no começo da carreira dele, ele era um puta cara driblador, rápido. E aí ele veio se transformando ao longo da jornada. Já o Messi cresceu no Barcelona, que o time foi moldado para toques rápidos, toques curtos, toque 1-2. Ou seja, também fortaleceu o jogo dele. Mas os dois, nesse caso em específico, são duas pessoas extremamente talentosas, mas que trabalharam muito. O Cristiano Ronaldo aparece mais, aparenta mais pelo tamanho, pelo porte físico. Mas se você for olhar, o jogo do Messi também se transformou ao longo do tempo. Ele também desenvolveu, ele também se esforçou. Ele não é o mesmo menino. Por quê? Porque quando ele vai para o Barcelona, ele tem problema de crescimento. Ele era extremamente talentoso, mas ele tinha problema de crescimento. Será que ele teria se tornado o Messi se ele não tivesse tomado todos os remédios que ele tomou, se ele não tivesse feito todos os tratamentos que ele fez, se ele não tivesse se tornado um menino muito mais forte do que a maioria pro tamanho que ele tem? Será que ele jogaria futebol profissional no nível em que ele jogou? Provavelmente não. Então também tem esforço, mas são esforços, na minha visão, completamente diferentes. Mas os dois se esforçaram demais ao longo da jornada. E quando a gente esquece exatamente o que você fala. Parece que o Messi simplesmente ele nasceu com esse talento e acabou, ele não fez mais nada. Ele só entrou no Barcelona e fez sucesso. E o Cristiano Ronaldo não jogava nada e ele veio só como um monstro. Mas assim, o que você vê quando a gente vai falar sobre as pessoas que chegam, vamos dizer, a um alto nível, a uma alta performance como os dois? O que é o comum dos dois, cara? Toda pessoa de alta performance, a primeira coisa que acontece com ela, ela entende qual é o talento dela. Qual é a área de atuação onde ela põe menos esforço e obtém mais resultado. Porém, a maioria das pessoas que eu conheço, e eu conheço muita gente que tem muito resultado em uma área onde o talento vamos até contextualizar um pouquinho. Existem dois tipos de talento, o talento natural e o talento adquirido. Então, o talento natural é aquilo que as pessoas normais chamam de dom. Ah, você nasceu com o dom para vender, você nasceu com o dom para falar, você nasceu com o dom para trabalhos manuais. Esse é o talento natural. Porém, as pessoas esquecem que ao longo da jornada você pode adquirir um talento novo. Existe uma habilidade onde você vai ter prazer, onde vai te dar resultado e você vai se esforçar naquela habilidade e aquela habilidade vai se desenvolvendo e de repente aquela passa a ser a sua zona de talento. Eu estava pensando antes de fazer o podcast, quando você me mandou a pauta, eu tenho um talento natural para falar. Mas por ocasiões da vida, eu sofri algumas coisas ao longo da minha jornada que eu me bloqueei de falar. Eu tinha vergonha, eu tinha medo da exposição, eu tinha medo da crítica. E eu virei a pessoa que, depois que eu conheci, eu era esse cara. Mas quando eu era exposto, eu falava, não, suava, ficava com pizza embaixo da axila aqui, ficava com tudo isso, falava, não quero falar, dava taquicardia, dava branco. Ou seja, o meu talento natural, por experiências de vida, ele foi deixado de lado. Em compensação, meu pai me coloca com 13 anos de idade para estudar eletrônica.
que eu não tinha nada a ver, eu era extremamente tagarela, representante da sala. E o meu pai, com 13 anos, falou, não, eu vou te dar uma profissão. E aí, se você tiver uma profissão, meu trabalho tá feito. Vai estudar eletrônica, vai pro Senai, e aí do Senai você vai sair e você vai trabalhar na empresa onde eu trabalho, mas eu trabalho no escritório, você vai trabalhar na indústria, mas eu já te entreguei bem pra vida. Nisso eu começo a estudar eletrônica, desenvolvo uma linha de exatas, um pensamento racional muito apurado. Por quê? Porque eu tinha muita parte do esforço, então todo lugar que eu entrava eu falava, cara, o que eu preciso ser, o que eu preciso fazer para ser melhor aqui? E vou desenvolvendo a linha de exatas e lido com a linha de exatas até os meus 40 anos. Que é quando eu faço uma nova virada de chave e falo, não, agora eu quero virar tagarela de novo, o mesmo tagarela que eu era. E aí, de repente, estou aqui em Manaus conversando contigo. Ou seja, todo mundo tem um talento natural. Se você que está assistindo a gente não sabe qual é o seu, procura. Ah, mas eu não sei, eu não consigo encontrar. Cara, o que você gosta de fazer? Quais são os sinais que você tem? Quando você era criança, o que você gostava de fazer? Vai atrás disso, procura, vai. Você vai achar algo. Não achei nada, Thiago. Escolhe um negócio que te dê prazer hoje e se desenvolve, 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 desenvolve. Você vai ficar bom nisso. Tem um monte de literatura que vai falar do mito das 10 mil horas. Que se você treinar por 10 mil horas qualquer coisa, começar do mais absoluto zero agora, melhorando, a cada vez que você se expõe, você melhora um pouquinho, em 10 mil horas de treino, você se torna um mestre daquilo. Ou seja, eu preciso procurar meu dom? Não, escolhe uma coisa para fazer e faça de maneira intencional e assertiva por um bom período de tempo. Você vai ter resultado. Tiago, você estava falando, eu lembrei bem que a gente estava conversando antes de começar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui exposto, eu fui numa televisão, eu me assisti depois e, cara, eu vi várias críticas. E olha que, crítica hoje do que a minha esposa, de uma grande amiga, falando, pô, Jefferson, isso, pô, tá bom, não tá bom? É isso ou é aquilo? Tá? Pô, você tem um toque. Só que desde aquela primeira vez, e era lá na faculdade, vamos lá, mais de 21 anos atrás, eu olhei e falei assim, é isso que eu gosto de fazer. Eu sempre fui o cara comunicador. Na faculdade, o meu apelido no final da faculdade era amigo da escola, lembra que tinha? Por quê? Porque eu desde o colégio, eu andava com a galera que surfava, com o roqueiro, com a Patricinha. Eu andava em todos os meios e me dava bem com todo mundo. E trazia a galera em conjunto. Então eu entendi que a comunicação sempre foi meu forte, mas só que quando a gente fala sobre comunicação, uma coisa é só ser o tagarela dentro da sala. A outra é começar a exposição. Então, assim, para mim, quando as pessoas às vezes veem, pô, a gente subindo um Conecta Med, a gente aqui num podcast, elas não entendem que, assim, aonde eu poderia me expor, eu me expunha. Eu ia atrás disso daí. E eu lembro muito bem que quando o maior palco que eu já subi para quase 5 mil pessoas, eu lembro que eu palestrava no domingo, no sábado eu chego, fico na coxia, quando eu abro lá e vejo aquela turma toda, a minha esposa me liga e fala assim, e aí, cara, você tá com medo? Eu falo assim, não. Tô pronto. Eu me preparei.